1 ao capítulo 7, esses dois tópicos, o que Jesus tem falado comigo. Todos acharam? Tem alguém que está sem Bíblia? Quem tiver com Bíblia, compartilha com a pessoa que está do seu lado. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Feche o seu olho neste momento. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, pelo tempo de adoração. O Senhor é digno, o Senhor é maravilhado, é exaltado. O Senhor tem um lugar de honra em tudo que vamos fazer. Em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra é viva, é eficaz. Não é necessário que nenhum homem fale ela para que ela continue viva. Ela é viva, independente disso. E mesmo se eu não pregar, as pedras falarão no meu lugar. Meu Pai, eu me coloco no lugar, eu me coloco na brecha para ser usado. Que não seja eu, mas seja o Teu Santo Espírito através de mim. E que a Tua palavra seja com quem o Senhor quer falar, que seja direcionada nessa manhã. Em nome de Jesus. Você que crê, diz um amém bem forte. Pode sentar no seu lugar. Pode sentar. Eu vou reler com vocês do 2 ao versículo 4. Releia comigo que eu quero enfatizar essa passagem. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Amém? Amém? A igreja está viva, amém? Amém? Isso aí, igreja, vamos ficar vivo. Pô, mó calor já e a igreja não fala comigo. Pode falar, você está aqui, dá um amém. Pode falar comigo na pregação, se Deus falar com você. Dá um glória, uma rajada. E vamos que vamos, Jesus está nesse lugar. Eu estava pensando um pouco a respeito do que eu ia falar. Repor o homem, né? Meu pai está na viagem missionária, é sempre difícil. E ele falou: você vai pregar. E eu tinha muitas coisas que eu queria dizer. Muitas coisas mesmo, eu estava com um monte. Eu ia ler todas as cartas. Eu ia pegar um ponto de cada carta. E ia falar: a nossa igreja precisa ser isso. Eu ainda vou pregar um dia isso, em nome de Jesus. Mas quando eu estava orando no meu quarto, era quinta-feira à noite. Estava orando, era madrugada. E eu nem estava de joelhos dobrados. Eu estava na frente do computador, eu comecei a falar com Deus. E Deus começou a falar: Rafa, a gente precisa voltar a um primeiro amor. E aí a passagem emblemática disso é Apocalipse 2, quando a carta é para a igreja de Éfeso. E me chama a atenção algumas coisas. Quando eu estava anotando essa palavra, eu até coloquei o título no meu bloco de notas, eu coloquei: voltemos à origem. Só que é muito legal a gente falar voltemos à origem, mas voltar à origem não quer dizer que a igreja que nós estamos, ou que nós somos hoje, ela é uma igreja errada. Não quer dizer que a cor que a igreja está, ou que algumas igrejas estão, a gente tem que voltar para a origem. Jesus não está preocupado com a cor que a igreja está. Tenho certeza que das maiores preocupações de Deus, não está no top 1000 a cor que a igreja está pintada. Mas Ele está mais preocupado com o quanto nós amamos a presença dEle. E quando eu estava lendo Apocalipse, capítulo de número 2, eu comecei a meditar um pouco em cima disso, em cima desse primeiro amor que está falando ali com o apóstolo João. Ele está relatando para nós, porque alguns pontos importantes dessa história. Eu te amo, muito obrigado. Eu ia pedir água, mano, obrigado, Deus abençoe. Alguns pontos importantes dessa história é que a carta para Éfeso não é uma carta para uma igreja que está morta. Ele não está falando assim: ei, vocês estão fazendo tudo errado. E pelo contrário, ele está falando: ei, vocês não toleram o homem mau.
Quando veio um falso apóstolo, vocês colocaram eles à prova. Mas existe algo contra vocês que precisa mudar. E esse algo é literalmente aquele tanto faz que muitas vezes nós falamos, mas que é o essencial para as nossas vidas: o primeiro amor. Sabe, a gente perder, entre aspas, o primeiro amor, ele ficou tão relativo, que eu já ouvi cristãos falando assim: na minha época do primeiro amor. Aí eu faço a pergunta: aonde será que a gente vai parar assim? Eu não faço essa pergunta quando eu vejo luz no altar, ou quando eu vejo uma parede pintada de preto. Eu faço essa pergunta quando eu vejo filhos de Deus falando: na minha época do primeiro amor, eu li a Bíblia todo dia. É isso que nós precisamos nos preocupar, o quanto a igreja tem amado a pessoa de Cristo. Apocalipse 2 vai estar relatando: ei, vocês estão fazendo muitas coisas boas, mas o principal que vocês deviam estar cultivando, vocês deixaram de cultivar. E isso eu tenho contra você. Deus, ele não está falando isso como se fosse um adendo. Ei, vocês estão fazendo muitas coisas boas, vocês perderam o primeiro amor, mas está tudo bem? Não adianta fazer um monte de coisa se vocês esqueceram do principal: amar quem eu sou. Será que eu posso ouvir um amém? Sabe, é muito legal nós chegarmos hoje na igreja e nós vivemos coisas extraordinárias. Quem estava na campa dos jovens, os adultos também, foi bênção demais. E o principal que Deus falou comigo no acampa: Rafa, eu continuo sendo o mesmo. Quem mudou foi você. Quem mudou foi a minha igreja. Algumas coisas, irmãos, entendam isso que eu vou dizer. Algumas coisas no meio cristão e no meio da igreja, porque a igreja não é instituição, a igreja somos nós, se tornou normal porque nós perdemos o primeiro amor. Sabe, Tiago vai estar falando: coloquem as mãos sobre os enfermos, Marcos também, e eles serão curados. Hoje a primeira alternativa para uma dor de cabeça é dar um dipirona. Aquilo que os apóstolos tratavam como prioridade, nós colocamos abaixo. E isso não é culpa de uma geração X ou Y. Isso é culpa da igreja como um todo. Leonardo Ravenhill, 1826 ou 1900, ele escreve o livro Porque Tarde, o Pleno Avivamento. E ele fala assim: nós falamos muito bem de Billy Graham. Todo mundo conhece Billy Graham? Levanta a mão quem conhece Billy Graham. Continua de mão levantada quem conhece Spurgeon. Ele fala assim: é muito legal nós falarmos desses caras, do sangue que eles derramaram pela igreja. O embaçado ou o difícil é que a gente não copia nada do que eles fizeram. É muito legal a gente ler as cartas de Paulo, a gente fala: caramba, Paulo perseverou até o fim. É muito legal a gente ler a palavra de João ali, quando ele vê um anjo na ilha de Pátimos. É muito legal ver o coração, segundo o coração de Deus, de Davi. O difícil é que a gente não faz nada parecido com o que eles fizeram. O contexto de Apocalipse 2 é para uma igreja que é saudável. Apocalipse 2 parece muito com a nossa igreja no sentido de afazeres. Ei, vocês ofertam para missionários. Ei, vocês sustentam pessoas no campo. Vocês têm cultos maravilhosos. Mas falta uma coisa para vocês: vocês perderam o primeiro amor. Pode parecer difícil nós falarmos perdemos o primeiro amor, porque o primeiro amor, ele não só se perde, ele se abandona. Porque o perder, quando você fala assim, direto eu estou em casa e falo: mãe, perdi meu celular. Estava indo para academia, perdi meu celular dentro do meu próprio guarda-roupa, debaixo de um monte de roupa minha. Eu falei: mãe, perdi meu celular. Mas o perder é assim: eu vou achar ele. O que me preocupa é ver cristãos falando, na minha época do primeiro amor, como se ele não pudesse voltar ainda hoje. O que Jesus tem para nós, irmãos, e quem é membro da igreja, isso agora vai ser muito para nós mesmo. O que Jesus tem para nós é mais do que a gente mandar 280 mil para o campo. Se você ofertou, glória a Deus pela sua vida, mas Jesus não tem só isso para você. A gente tem que parar de virar cristão que só senta no banco, que só congrega de domingo. Está faltando o primeiro amor para nós. Está faltando aquela paixão da qual a gente se desesperava de amor por Jesus,
da qual a gente passava horas e horas lendo a Bíblia. Para a gente que faz a palavra, quando a gente vai montar a palavra, nós ficamos horas e horas na frente da Bíblia. O que Jesus tem me confrontado é falado: Rafa, quando você vai montar a palavra, você passa horas na frente da Bíblia, mas no seu devocional você não tem o mesmo vigor. Mas aí se vai para a nossa vida devocional, nem horas e horas nós passamos normalmente. Eu nem vou entrar sobre a média que existe de horas no seu celular, porque a minha também é alta. Mas de fato, irmãos, o que falta na nossa igreja, o que falta na igreja de Deus, é nós voltarmos a amar quem Jesus continua sendo. É muito legal a gente imaginar a história de Paulo, aquele que perseguia a igreja, aquele que atentava contra os irmãos, e de repente ele vira um perseguidor, ele vai para perseguido. Mas Paulo, ele entendia o senhorio de Cristo. Ele fala: eu considero tudo perda perante a conhecer aquele a qual eu perdi tudo. O primeiro amor, a primeira coisa que nós aprendemos com o primeiro amor é que ele faz nós pararmos de olhar para nós mesmos. Ou se ele faz nós olharmos para nós mesmos, é olhar com um olhar de rendição. Isaías, quando ele vê a primeira coisa, ele não olha para o povo, ele não olha e fala assim: essa geração, ele se coloca nela. O problema da geração de hoje e a solução dela são as mesmas pessoas. Para de ficar terceirizando uma culpa que é nossa. Nós só vivemos o contexto de mundo hoje porque por muito tempo nós deixamos o nosso primeiro amor de lado. Porque o papel de pregar sempre foi nosso, o papel de governar sempre foi nosso, o papel de cuidar dos desamparados sempre foi nosso. Aonde nós perdemos o nosso primeiro amor? Será que você consegue pensar? Quem aqui ainda não se converteu? Fala assim: eu não aceitei Jesus. Tem alguém aqui? Todos nós somos filhos de Deus, amém? Você consegue pensar no dia da sua conversão? Será que você consegue pensar? Pode olhar para o alto assim, pensa 5 minutos, 1 minuto. Você consegue pensar no dia que você aceitou Jesus? Como o seu coração estava? Eu consigo lembrar do meu. O dia que eu tive a primeira experiência com Jesus, porque mesmo crescendo na igreja, teve um ano que eu tive aquela experiência. Eu lembro que eu orei, eu falei: Deus, eu quero sentir meu coração pegar fogo. Loucão. E aí meu coração começou a dar umas coisas diferentes. Eu falei: Deus, estava sem fé ainda na época, né? Eu falei: Deus, eu estou sentindo, mas eu quero ter a certeza que é um fogo. E parecia que saiu, sei lá, sabe aquele barulho de fogueira? Quando está começando a pegar faísca, começou a acontecer aquilo. E eu nem fui parar para ver, eu já estava de joelhos. E quando eu cheguei em casa, eu quis devorar a minha Bíblia. Mas aí eu também fiquei igual alguns, talvez, de vocês, de nós, que depois de um tempo estava falando para os outros: olha, na época do primeiro amor, cara, eu lia muito a Bíblia. Irmãos, aonde é que se tornar frios espiritualmente se tornou tão comum? Nós se contentamos em ler a Bíblia inteira, lendo apenas 3 capítulos, quando nós podemos ler 6. Eu não critico quem lê o plano anual, porque é o certo. Mas muitas vezes você tem 2 horas para ler a Bíblia, você lê 3 capítulos e você fecha ela. Será que é isso que Jesus tem para a sua igreja? Ou será que Jesus não tem infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos? O agir de Deus, ele continua o mesmo. O que mudou fomos nós. E o que Jesus quer falar para nós hoje é: aonde vocês perderam o primeiro amor? Aonde vocês perderam aquele fogo que olhava para o enfermo e falava assim: deixa eu orar por você, em vez de falar: eu vou procurar um remédio. Não é isso, não é dessa forma que Jesus trabalha. Nunca foi dessa forma. Jesus nunca trabalhou com o evangelho, que a primeira opção de tudo não fosse ele. Você está enfermo? Eu curo. Está faltando vinho? Eu transformo. Você precisa ser mudado? Eu toco. Você precisa de amparo? Eu estou aqui. Jesus sempre foi a primeira opção. Aonde nós chegamos num ponto aonde ele se tornou a 4ª ou a 5ª. Quando nós oramos,
Se nós oramos, nós nem oramos mais para ir para os lugares. Todo mundo lembra daquela história do ovo no porta-mala, né? Lendária essa aqui. Pô, a Gabi já deu risada. Todo mundo lembra, amém? A história do ovo no porta-mala, ninguém. Velho, eu escutava aquilo quando eu era criança, eu falava, tá, pega. E os ovos ficaram intactos. Pô, nem dormia à noite. Falava, pô. Mas hoje nós ouvimos as histórias dos milagres e parece que ficou comum. Nós ouvimos aquilo que os irmãos vivem na África. O pastor estava contando para nós, ele tinha contado faz um tempo, ele contou de novo, que na África, irmãos estavam passando fome. Pega essa história, é uma história verídica. Irmãos estavam passando fome e eles oraram. E o maná do céu desceu sobre eles. Algo vindo do céu para alimentar eles. Você crê nisso? Você crê que um homem entrou dentro de uma baleia, da barriga de um grande peixe? Nós cremos, nós lemos a Bíblia. Você crê que um cara com cabelão forte destruiu um monte de coisa, mas você não tem fé para orar pelo seu irmão que está do seu lado com dor de cabeça? Eu me incluo nessa. Jesus mais tem me incomodado, fala, coloca a mão e começa a orar. Para de murmurar, ou para de reclamar e começa a orar. E quando tem algo que me incomoda, minha mãe está aqui de prova, eu falo muito. Mas Jesus tem falado, Rafa, a primeira opção continua sendo eu. Volta para o lugar da onde você não deveria ter saído, Mateus 6,6. Deixa eu falar para você de um lugar que você nunca deveria ter saído. A igreja nunca deveria ter saído. É aquele fechar a porta do quarto, buscar o Pai em secreto, e no secreto o Pai vem. O Pai continua dentro do quarto. Não acabou, o Pai não saiu do quarto e está esperando você voltar para Ele entrar de novo. A questão é que a porta do quarto continua aberta e o Pai, Ele não vê nenhum filho chegando dentro. Ele fica lá esperando. E quantas desculpas nós damos para não buscar a presença de Jesus? Nossa, Pai, está cansado, estou cansado. Nossa, estou com muito sono, eu tenho que dormir. Nós falamos assim, Deus é digno de tudo, mas do seu cansaço, do nosso cansaço, Ele não é. E nós colocamos tantas desculpas, que a soberania de Deus, ela não existe mais. Cada vez mais ela vai descendo de degrau. O primeiro amor, ela não se perde numa igreja vazia, ou numa igreja que não faz nada. O primeiro amor se perde no meio de um monte de afazeres, que a igreja continua fazendo. Porque Deus está escrevendo aquela carta para as igrejas, e Ele está assim, ei, a sua igreja é boa, só que ela é nota 3. Aí você imagina a igreja de Éfeso, lendo a carta e falando assim, mas como assim, a minha igreja é nota 3? E aí Deus olha, eles continuam lendo, e eles falam assim, mas Deus está falando, vocês perderam aquilo que era o principal. Irmão, se tem algo que a igreja precisa despertar, que nós precisamos, não é discussões que não levam a lugar nenhum. É aonde está o senhorio de Cristo. Aonde está o Deus soberano, que no meio da tempestade, Ele é a primeira opção. Nós oramos por emprego, mas quando nós ganhamos o emprego, nós não glorificamos a Deus. Nós falamos, nossa, eu sou muito bom. Nós oramos pelo milagre, e depois que o milagre acontece, nós até duvidamos se for Deus mesmo. Ah, mas pensando bem, o câncer já estava acabando. E nas pequenas coisas, não uma geração, a igreja inteira perde o valor. É nós que precisamos de Jesus, não é Jesus que precisa de nós. Quantos creem nisso, amém? Sabe, Jesus tem falado muito comigo, eu vou beber água, senão eu vou ficar rouco. Jesus tem falado muito comigo sobre isso. Porque às vezes eu ouço muito, e vou confessar algo para vocês, eu como jovem, a frase que eu mais ouço, assim, top 3 frases, é assim, a sua geração é a pior geração que existe. E talvez vocês já falaram, quem tem mais de 40 talvez já soltou essa frase aqui um monte de vezes. Mas a igreja que perdeu o primeiro amor não é da minha geração. Porque não é algo que se trata de geração, Deus é um Deus eterno. E o amor dele continua eterno também. Então a igreja que perdeu o primeiro amor é toda uma geração.
Um avivamento, ele acontece justamente porque uma igreja perdeu o primeiro amor. O avivamento traz o primeiro amor de volta. O seu primeiro amor, irmão, ele não está dentro de um baú. Você perdeu ele em algum lugar. Talvez foi num relacionamento que te machucou. Às vezes numa igreja que te feriu. Num pastor que mentiu para você. O primeiro amor, ele não se perde fora de casa. O filho mais velho, o irmão do filho pródigo, ele não fica bravo e ele sai de casa, ele continua dentro da casa. A forma mais fácil e a pior forma de se perder é aquele que se perde dentro da própria casa. Sabe qual é o pior cristão de se converter, o pior desviado, vamos dizer assim? Não é aquele que está no mundo, é aquele que está dentro de casa. Aquele que vai todo sábado para a igreja, mas quando chega em casa, quando abre a porta do quarto, não existe nada de prazeroso na vida dele. Esse é o pior crente que nós podemos ter. Eu não oro por uma geração que vai falar assim, minha geração é a melhor. Eu não oro por isso. Eu oro por uma geração que as outras pessoas vão olhar e vão falar assim, ei, essa geração ama quem Jesus é. Nós precisamos disso. E nós queremos isso, amém? E para nós queremos o primeiro amor, nós precisamos lembrar aonde que nós o perdemos. Irmão, quando foi a última vez que você passou mais de 1 hora de joelhos? Para mim isso também. Quando foi a última vez que você chorou fazendo o seu devocional? A vida cristã ela ficou tão chata que nós normalizamos uma vida devocional sem lágrimas de devoção. Lágrima não é só emoção, mas também se for só emoção, nem emoção nós temos. Nós falamos, mas levantar a mão sem sentir a presença de Deus, será que vale a pena? Eu pergunto para você, será que vale a pena levantar a mão perante o rei que está no lugar? Nós fazemos tantas perguntas bobas. Isso é para todos nós. Nós precisamos chegar em cima do altar e falar, irmão, levanta a sua mão, sendo que tinha que ser algo automático, porque é algo bíblico. 1 Coríntios ou 2 Coríntios, Paulo vai estar falando uma das cartas, adorem ao Senhor com mãos levantadas e mãos santas. É bíblico. E aonde que nós seguimos? Irmãos, eu cresci no aeronave, e lá tinha umas vigílias muito loucas, eu era criança. Quando tinha vigília, minha mãe colocava uma regra: 10 minutos de oração e depois a gente podia dormir. Porque eu era criança, então eu dormia no banco da igreja. Só que nesses 10 minutos de oração, dava 1 minuto, eu não tinha mais nada para orar. Minha vida não tinha problema. Às vezes eu queria voltar para aquela época. Não tinha nada, velho. Era, Senhor Jesus, muito obrigado pela minha casa, muito obrigado pelo meu Play 3. Em nome de Jesus, amém. E eu ficava ajoelhado, de repente começava a ouvir umas palavras estranhas. E eu como criança ficava com medo, falava, ixi. Aí quando eu levantava, teve um dia, numa vigília, que eu vi uma mulher sendo expulsa de um demônio, ela sendo liberta. E aquilo me deixou tão em choque, porque você já viu, quem nunca viu alguém sendo liberto? Alguém nunca viu? Todo mundo já viu alguém, nunca viu? Eu não vou falar que um dia você veja, mas é uma experiência marcante. E aquilo me traumatizou, mas não me trazia uma sensação ruim, porque ao mesmo tempo que aquilo me traumatizava, talvez, aquilo estava libertando outra pessoa. Eu tinha consciência de que aquilo é bom. Ela está sendo liberta de algo que é ruim. Mas se eu perguntar para você, quando foi a última vez que você foi numa vigília, você vai contar bem nos seus dedos. Nós fazemos vigílias, da 11 horas da noite a gente está com sono. E o problema não é estar com sono, o problema é que a primeira opção nossa quando está com sono é ir embora. A gente fala de uma geração, às vezes eu mesmo tá com o pau na minha própria geração. Falo, nossa, velho, os velhos falam isso. Eu chamo vocês de velhos, mas é com amor. Amém? É com amor, com amor. Tipo, eu falo, mano, esses velhos tá com o pau na minha geração. Eu falo, mas essa geração é muito ruim mesmo. Sério, às vezes eu dou um louco assim. Mas quando foi que a gente se perdeu de tal ponto que a principal causa, a principal discussão que nós temos não é aonde foi parar o primeiro amor,
foi: qual geração é a pior que existe? Onde nós vamos parar quando a primeira opção nossa, quando nós completamos 18 anos, ou quando nós fazemos uma família, nós temos uma família, a primeira opção nossa não é perguntar qual é a vontade de Deus, mas nós mesmos tomarmos as nossas vontades. O primeiro amor, ele não acontece para aqueles que já estão em casa, para aqueles que estão lá em casa fazendo 1 milhão de coisas e amando ao Senhor. É para aqueles que estão em casa fazendo um monte de coisa, mas esqueceram do principal. Igreja, nossa igreja, eu falei isso para o meu pai, nossa igreja é muito confortável. Ou vai dizer que não. A gente tem culto de dia de semana? Tem no lar. Quem vai no culto do lar, levanta a mão. Gui, 1, 2, 3, Carmen, quem mais? 3 pessoas. Nós só temos culto de sábado à noite para JNI e de domingo de manhã. Então eu vou fazer uma conta. Você, a maioria, que não vai de sábado, porque fala que é um culto de jovens. É mesmo, é um culto de jovens, né? Mas vai de domingo só. Você tem um culto na semana. E eu acho que eu nunca vi ninguém reclamando que tem pouco culto na igreja. Afinal é bom demais uma vez. Nossa igreja é muito confortável. Eu falei, meu pai, pai, nossa igreja, velho, nossa, para ser um cristão morno é 2 palitos. Venho 2 vezes na semana, adoro a Deus de manhã, à tarde eu estou em casa para ver um jogo de futebol, para sair com a família. Jesus não te chamou para isso. Jesus não te chamou para você colocar o dízimo e oferta e sentar no seu banco. Se você veio para essa igreja e você está muito confortável, ou você está vivendo o evangelho errado, ou você nem está vivendo o evangelho. Porque no dia que Jesus chamar alguém para sentar no banco e só ficar ouvindo, e não agir em prol de algo, pode ter certeza que não é nem Jesus que está na parada. Porque quando Jesus, ele nos chama, ele coloca em nós uma responsabilidade. Ide por todo mundo é uma responsabilidade. Aí eu quero perguntar para você, irmão, uma pergunta para todos nós: aonde foi que nós se perdemos? Está na hora da gente voltar à origem, e não uma origem de, antigamente era assim, antigamente não tinha nem banco. Eu não vejo ninguém reclamando do banco. Porque antigamente tocava música Y. Antigamente as músicas, a bateria nem tinha. Hoje a bateria parece que em rock and roll. Eu já ouvi uma reclamação dessa. Aonde será que a gente vai chegar quando as reclamações na igreja são maiores do que as reclamações que a igreja deveria de fato estar fazendo? A igreja, ela é responsável por não só acusar aquilo que está errado no mundo, mas também como seu papel de mudança para aquela acusação não existir mais. Eu não oro, irmão, para que você venha para a igreja e você oferte. Eu oro para que você oferte, mas que você levante do seu banco e faça algo. E pode ter certeza que Jesus também não quer isso que nós estamos fazendo. Jesus não quer cristãos que vão 1, 2 vezes por semana e esquecem o evangelho quando estão em casa. Ei, o evangelho é mais do que isso. Nós mesmos diminuímos o próprio evangelho. Porque se eu vivo uma vida medíocre perante o que Jesus fez por mim, eu mesmo ridicularizo o que Jesus fez. Ou você acha que quando nós vivemos uma vida devocional, da onde nós lemos um capítulo por dia, sendo que nós podemos ler mais, aonde nós falamos mal do irmão, aonde nós fazemos um monte de coisa, você acha que nós estamos fazendo o que com o evangelho? As palavras de honra que nós falamos, levanta a sua mão e começa a glorificar. Quando nós fazemos o contrário, nós ridicularizamos o evangelho de Cristo. Ei, irmão, chega de reclamação de coisas que não mudam nada. E vamos começar a reclamar daquilo que muda, não a igreja, mas o mundo. O primeiro amor não muda a igreja. O primeiro amor leva a igreja para o lugar que ela não deveria ter saído. E aí depois o primeiro amor pega o cristão e fala assim: ei, você tem algo para fazer. Nós vivemos no acampamento, salvações. Brother, isso é primeiro amor, mano. Quando 3 pessoas levantaram a mão para aceitar Jesus, véi, vocês que não estavam no acampamento, vocês perderam. Poucas, perderam. A gente olhava um pro outro. O Juninho estava lá na frente.
gente estava com aquele pompom que fala, aquele confete de estourar, porque a gente fez uma festa lá. Mas não só a festa. Quando você olhava para qualquer pessoa, a gente estava tipo assim, velho, a gente estava numa alegria que, cara, não dá para explicar a alegria que a gente estava. Mas é porque a gente está sabendo aí, pessoas estão chegando ao lugar da onde nunca deveriam ter saído. E para nós, irmãos, que estamos numa igreja boa, vai vir ar-condicionado, amém? Amém, dá um amém com mais força, amém? Uma igreja confortável, nosso campo missionário. Você leu a palavra, é nosso campo missionário. Não é o campo do missionário, é o nosso campo. Você faz parte disso. Mas a gente tem que parar de virar cristão chato, velho. Imagina o Deus ouvindo algumas reclamações, nossa, assim, algumas coisas que ele ouve a gente falando, e Deus falando, cara, tanta gente passando fome, tanta gente para ouvir do evangelho, e você está preocupado com a música que está tocando no altar, que é bíblica. Nós chegamos num ponto aonde nós mais reclamamos das coisas do que buscamos mudá-las. Irmão, você não foi chamado por Jesus para sentar no banco, você foi chamado para amar Ele de todo o coração. E posso te falar algo? Quando você começar a amar Jesus de todo o coração, eu tenho certeza que você não vai ficar mais sentado no banco. Ô louco, você está falando que se eu sento no banco eu não amo Jesus de todo o coração? Quase isso. Tem umas palavras que a gente tem que ouvir mesmo. Tem umas palavras que a gente tem que parar e falar, cara, será que eu amo de fato Jesus? Porque se eu falar para você, qual foi a última vez que você pregou o evangelho para a pessoa ao seu redor? Que você pregou mesmo. Não entregou um panfleto e falou, ó, Jesus te ama. Pô, é muito bom, mas dá para fazer mais. Quando foi a última vez que chegou alguém e falou, ei, posso conversar com você? Existe um grande amigo meu, que eu sirvo ele há muito tempo. Eu queria apresentar ele para você. Se faz mais de um ano, ou se talvez você nunca fez isso, posso te contar uma verdade que vai doer, amém, igreja? Posso contar, amém? Você nunca amou Jesus. Pesado isso. Ou você amou Jesus sem estar no primeiro amor. Isso não é amor de verdade. O amor de Jesus, ele não é baseado em X e Y. Ele não muda, ele continua o mesmo. O que nós precisamos despertar como igreja é a gente parar e falar assim, aonde foi que eu me perdi? Porque eu quero encontrar o meu primeiro amor de novo. Você abandonou o primeiro amor, eu abandonei o primeiro amor. Ninguém tirou isso de nós. E pode doer muito, nós temos que falar coisas difíceis, mas o evangelho nunca foi fácil. Se você quer um evangelho confortável, eu não te indico seguir a Jesus. É frase que é de um pregador muito famoso. Eu li essa frase ontem. Evangelho confortável, irmãos, não existe. E eu vou ter que te falar isso. Sua família vai mudar? Você tem algum parente seu que você quer que ama Jesus? Deixa eu te perguntar, quando foi a última vez que você dobrou os joelhos e falou o nome dele? Eu aprendi algo muito poderoso, que é, você não ama a quem você não ora. Não tem como eu falar, eu te amo, se você não ora por essa pessoa. O maior ato de amor que um cristão pode ter é quando ele dobra o joelho dele e fala, pai, eu oro por tal pessoa. O maior ato que eu posso ter é quando eu dobro meu joelho e oro por um irmão. No grupo do WhatsApp da igreja, direto tem lá, pedido de oração. Irmão, quantas vezes você orou? Na arena, antigamente, os caras mandavam, eu falava, orando. Você acha que eu orava? Eu não orava, velho. Só que Jesus começou a me incomodar, falou, Rafa, ó, o Felipe tá rindo ali, ó, mais um comigo. Mas ele começou a falar, Rafa, você tem certeza que você não vai orar por isso? Se fosse você fazendo esse pedido. Aí ele fez uma pergunta que me pegou muito. Ele falou, Rafa, você de fato ama a arena? Essa pergunta foi muito pesada para mim. Porque ele falou, Rafa, você de fato ama a arena? Eu falei, amo. Estou lá todo sábado, 4 horas da tarde, culto das mulheres. Estava aqui, esqueci a chave. Começou 4h30. Nenhuma irmã chegou atrasada também. É verdade, é verdade.
Só que aí, logo em seguida veio a passagem de Apocalipse. Rafa, você está igual a igreja de Éfeso. Você faz um monte de coisas, mas você não ama a arena. Isso era mais ou menos agosto do ano passado. E eu falei, não, vou começar um propósito, então vou começar a orar. E aí todo dia no meu devocional eu tenho um bloco de notas no celular. E eu coloquei lá pautas de oração. E lá está a arena. E eu vou orando pela liderança. Não tem como eu amar algo se eu não oro por ele. E se eu não oro por aquilo onde eu estou, eu não amo de verdade. E eu ainda vou ser um pouco mais extremista. Eu vou aumentar a régua. Jesus, ele vem para a terra, ele aumenta a régua. Porque no Antigo Testamento, traição era quando você se deitava com outra mulher. Jesus fala assim, ei, você acha que vai ser fácil? Traição vai ser ainda maior. Se você olhar com um olhar impuro, você já está traindo. Jesus, ele veio, ele só aumentou a régua daquilo que nós devíamos seguir. Então vou aumentar a régua. Se você não dobra os seus joelhos e ora pelo seu povo, pela sua igreja, pela sua geração, pela geração dos seus filhos, dos seus netos, você não tem o primeiro amor, você não ama Jesus. E digo mais, se você não faz nada disso, você nem pode abrir a boca para reclamar. Nós não podemos. Eu não posso falar assim, Deus, a arena está ruim. Graças a Deus não está. Ontem o culto foi, ó, parceiro. Fala aí, Juninho. Mas eu não posso chegar nunca para Jesus e falar, Jesus, eu estou cansado da arena. Se eu não dobro os joelhos e oro por ela. E não existe, ó, isso é perigoso, hein? Não existe cristão em crise com a igreja, em crises grandes, muito absurdas. Eu me arrisco a dizer que não existe se esse cristão tem uma vida devocional muito grande. Porque quando acontece uma crise em nós, a primeira opção nossa é se entristecer, porque geralmente o nosso amor está em 1 milhão de coisas e não naquele que literalmente foi e é o amor. Irmãos, aonde nós perdemos o primeiro amor? Para quem é mais velho aqui, será que você consegue pensar? Você que aceitou Jesus na sua juventude, será que você consegue pensar nos acampamentos de antigamente? Às vezes eu ouço umas histórias do Ricardo, da Fernanda, do tio Jorge, eles contando as histórias dos acampamentos na Batista, na Ebenezer. Você consegue pensar agora? Tem que falar, nossa, aquilo que eu vivia era top. A gente perguntava, por que você parou de viver isso? Você lembra daquela igreja que teve uma igreja, que eles ficaram 100 anos seguidos em oração, 24 horas. Eu esqueci o nome deles agora. Pensei uma semana inteira no nome, esqueci, mas existe, você pode pesquisar. 100 anos num relógio de oração de 24 horas. Pode parecer impossível, ou pode parecer loucura, mas começou com um monte de crente, filhos de Deus, que falaram assim, eu estou disposto a entregar 1 hora do meu dia. E aí juntou 24, um dia. Opa, mais 24, 48. E começou a aumentar o número. Nós precisamos parar um pouco de olhar ao redor e olhar para nós mesmos como igreja, como corpo de Cristo. Aonde foi que nós nos perdemos, irmãos? Aonde foi que aquela chama do primeiro amor, que aquele coração pegando fogo, ele se foi? E aí começou a dar espaço para um monte de reclamação. Irmãos, eu não creio em Atos 2 apenas porque eu leio, apenas porque todos falam, ou porque a Gabriela Rocha gravou uma música. Eu creio em Atos 2 porque o mesmo Espírito Santo de Atos 2 continua enchendo a igreja. O Espírito Santo não parou em Atos 2. Ei, Jesus não parou quando ele foi pregado numa cruz. Mas parece que a gente prega ele na cruz todo dia. Todo dia a gente deixa o velho homem, o nosso velho eu voltar. Aí minha pergunta é, meu pai fala muito isso aqui, aonde a igreja está? Aí eu pergunto assim, irmão, aonde o seu primeiro amor está? Talvez você está aqui e você fala assim, Rafa, cara, eu estou vivendo o meu primeiro amor. Eu estou no meu ápice. Ou talvez você veio aqui falando assim, cara, eu preciso voltar para esse lugar que eu nunca deveria ter saído.
É muito fácil mesmo, tá? Guilherme, Clemente, não sei onde ele tá. É muito fácil pregar com Maranata, sério, é muito fácil. Abre um caminho pro pregador quando canta uma música com Maranata, porque eu posso encaixar muita coisa com a volta de Jesus. Mas aqueles que vão subir para a glória, os filhos que vão subir, que estarão com o Pai, é os filhos que amaram ao Senhor aqui na terra. A gente fala assim, o amor de muitos se esfriará nos últimos dias. O fim dos tempos, ele não vai vir quando a grande perseguição vir, a grande tribulação, ela vir, ela não vai acordar os cristãos. Se você tem esperança disso, eu mato a sua esperança agora. Ela só vai mostrar ainda mais os cristãos que já estavam acordados. A volta de Jesus não serve para acordar a igreja, serve para buscar uma igreja que já estava acordada. Ei, irmãos, primeiro amor. Aonde você perdeu o primeiro amor? Aonde nós perdemos o primeiro amor? Que não só cantava, eu amo a mensagem da cruz, mas que vivia esse amor. Aonde está a igreja que nós cantamos, a música do Gabriel Guedes, que venceu o Coliseu? Mas eu não vou só para essa época não. Aonde está a igreja que viveu um avivamento na Escócia, aonde os bares se fecharam, porque ninguém mais queria ir para o bar, queria ir para a igreja? Aonde está o amor por Jesus, que ultrapassa todas as barreiras? Onde está o amor por Jesus, que nós consideramos tudo perda perante quem Ele é? Irmãos, aonde nós se perdemos? Será que você pode se colocar de pé no seu lugar?